Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos e de paz. Para nossa conversa de hoje, vamos mergulhar num capítulo fascinante e, olha, um tanto enigmático do livro de Isaías, do capítulo 18. Temos aqui o texto da Bíblia de Estudo NAN e, para nos guiar, o profundo comentário bíblico de John A. Martin. Nossa missão é desvendar essa profecia, entender o contexto histórico dela ali na sombra do Império Assírio e tirar as lições, sobre a soberania e o tempo de Deus. Vamos começar então? O texto já se inicia com umas imagens muito, muito vívidas. Fala sobre a terra onde há o roçar de muitas asas de insetos que envia mensageiros velozes em barcos de papiro sobre as águas. A gente já se pergunta, que lugar é esse e quem é esse povo? Essa descrição é quase poética, né? E o comentário de Martin nos ajuda a localizar essa nação. Trata-se de Cuxi, que corresponderia ao que hoje é o sul do Egito, o Sudão e o norte da Etiópia. Ah, entendi. E essa expressão roçar de muitas asas pode ser uma referência a gafanhotos, o que só reforçava essa imagem de uma terra muito exótica, muito distante para quem ouvia Isaías naquela época. E o texto descreve esse povo de uma forma muito marcante. Fala assim, um povo de homens altos e de pele lustrosa, uma nação poderosa e esmagadora. Exatamente. Eles eram um povo temido, um povo agressivo. E, de acordo com o contexto histórico que o comentário nos dá, esses mensageiros nos barcos de papiro tinham uma missão bem específica. Que era propor a Israel uma aliança militar. O inimigo em comum, o Império Assírio, a grande superpotência da época que, ameaçava todo mundo. Certo, vamos analisar isso um pouco. A nação de Israel está sob ameaça e um povo forte, guerreiro, oferece ajuda. Parece uma oportunidade de ouro, sabe? Uma aliança estratégica perfeita. Qual foi a resposta do profeta Isaías? Então é aqui que a lógica humana é totalmente desafiada. A orientação de Isaías, que vinha de Deus, é surpreendente. Ele diz aos enviados de Cuxi para voltarem para casa. Ele rejeita a aliança. Mas por quê? Recusar a ajuda militar contra um inimigo tão poderoso. Parece loucura. O fascinante aqui é a razão por trás disso. O profeta declara que não seriam os exércitos de Cuxi que iam derrotar o inimigo. O próprio Senhor faria isso, mas no tempo dele. A mensagem não era só para Israel ou para Cuxi. Era para o mundo inteiro que assistia, amedrontado à expansão assíria. A instrução era: não confiem em alianças humanas. Confiem no poder soberano de Deus. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, né? A mensagem é para esperar. Isso nos leva ao coração do capítulo, a ideia do tempo de Deus. Como o texto descreve essa espera? O capítulo usa uma metáfora agrícola belíssima. O versículo 4 diz que o Senhor estará calmo e observará de sua morada. E olha a imagem. Como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem de orvalho no tempo quente da colheita. Nossa. Existe uma sensação de paciência, de observação atenta. Deus não está inativo, ele está esperando o momento perfeito. E qual era o propósito de esperar? O comentário de Martin esclarece bem isso. Ele diz que Deus estava usando o Império Assírio como um instrumento para cumprir um propósito específico. Que era punir o povo de Israel, certo? Pela desobediência. Exato, permitindo que fossem levados cativos. A intervenção divina só aconteceria depois que esse propósito fosse cumprido. Então, no auge do poder assírio, quando o império estivesse, digamos, amadurecendo e pronto para se expandir ainda mais, aí Deus agiria. E qual é a imagem que ele usa para essa ação? A de um agricultor, que antes da colheita cortará os brotos com a foice e cortará os ramos que se estendem. A destruição seria súbita, total. Os exércitos assírios seriam deixados nas montanhas como comida para as aves de rapina e os animais selvagens. Puxa, que imagem forte! Muito forte. Então, o que tudo isso significa no final? Temos essa nação poderosa, Cuxi, que é instruída a não lutar. Temos a promessa de Deus de agir no tempo certo e a visão da aniquilação total da ameaça assíria. Como o capítulo termina? O final é a conclusão, lógica e poderosa de toda a profecia. O versículo 7 afirma que, no fim, será levado um presente ao Senhor dos Exércitos. E por quem?
por aquele mesmo povo, o povo de homens altos e de pele lustrosa, a nação poderosa e esmagadora. Ou seja, eles voltam. Eles voltam. E o que isso simboliza é uma transformação completa. A nação que antes buscava uma aliança militar, agora reconhece a soberania e o poder do Deus de Israel. Ah, claro. Eles trazem uma oferta não por medo, mas em adoração, porque eles testemunharam que foi o Senhor, e não a força humana, quem os salvou da Assíria. O comentário do John A. Martin ainda acrescenta uma outra camada a isso, né? Sim, ele levanta uma possibilidade muito interessante de que Isaías estivesse olhando ainda mais para frente, para o futuro. Talvez não se refira apenas a um evento histórico específico, logo após a queda da Síria. Mas há algo maior. Exato. Mas há uma visão do reino milenar, quando pessoas de todas as nações virão ao Monte Sião para adorar a Deus por seus atos de graça. Em resumo, então, a mensagem de Isaías 18 é uma lição profunda sobre a soberania de Deus, sobre a armadilha de confiar só na força e na estratégia humanas, e a importância de ter fé no tempo perfeito do plano divino, mesmo quando ele parece silencioso ou, demorado. Exato. E isso levanta uma questão importante, né? Diante das nossas crises, das nossas ameaças, com que frequência a gente procura os nossos próprios mensageiros em barcos de papiro? Ou seja, as soluções humanas, as alianças rápidas, em vez de esperar com calma pela nuvem de orvalho de um plano divino que se desenrola no tempo certo. A história de Cush nos lembra que, às vezes, a ação mais poderosa é confiar, é aguardar a intervenção de Deus. Que Deus abençoe todos os ouvintes.